Eu garanto que você conhece os Simpsons e já viram milhares de vídeos por aí mostrando que eles preveem o futuro. E obviamente abre espaço para muitas teorias conspiracionistas. Muito provavelmente você já viu essa cena e ela passou batida. Vamos fingir que não vimos isso. Mas de onde veio isso? Para entender melhor essa cena, temos que entender um pouco do contexto histórico. Durante a Guerra Fria nos anos 60, Cuba se tornou um ponto de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1959, Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, derrubando o regime pró-americano e estabelecendo um governo socialista. Após a Revolução Cubana, Cuba se aproximou da União Soviética, tornando-se um aliado comunista na vizinha dos Estados Unidos. Isso aumentou a preocupação dos Estados Unidos com a possibilidade de uma base soviética na América Latina. Para quem não entende de geografia, aqui é a Cuba. Ou seja, da costa cubana até a costa da Flórida tem aproximadamente 180 quilômetros. Uma distância tão curta que o Pablo Marçal faria nadando em 45 minutos. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Em outubro de 1962, aviões espiões norte-americanos descobriram que a União Soviética estava construindo bases de mísseis nucleares em Cuba. Isso significa que mísseis soviéticos estavam sendo implantados a uma distância muito curta dos Estados Unidos, gerando um estado de alerta muito grande. O presidente dos Estados Unidos na época, John F. Kennedy, enfrentou uma decisão crítica sobre responder à presença dos mísseis. Ele optou por impor um bloqueio naval em torno de Cuba e impedir a entrega de mísseis e exigiu a remoção dos que já estavam implantados. Essa parte do bloqueio, tanto naval quanto bloqueio econômico, nós já sabemos. Inclusive, o bloqueio econômico de Cuba veio a partir dessa época da Guerra Fria, que os Estados Unidos disse que qualquer um que fizesse qualquer tratado econômico com Cuba seria inimigo dos Estados Unidos. E naquela época ninguém queria os Estados Unidos como inimigo. Até porque aquele povo era tudo doido. Naquela época o povo era doido mesmo. Véio. Tudo bando de maluco. Tá, mas o que isso tem a ver com os Simpsons? Nada. Nem com o nosso canal. Nosso canal é o canal Conspirolândia. E já aproveitando o embalo, já deixa o like para fortalecer. Que é nosso primeiro vídeo, então bora pra cima. Se vocês observarem bem a cena, na parte de cima está escrito plano B. E uma mira de rifle apontada diretamente para a cara de Fidel Castro. Então, por que todo esse segredo? Qual que é o plano B? Aí entra o nosso canal Conspirolândia. Você conhece ou já ouviu falar da Operação Northwoods? Bom, ela é basicamente um documento que mostra com detalhes o plano elaborado pelo Departamento de Defesa norte-americano em 1962, que consistia em lançar morteiros nas próprias bases militares, tentativa de sequestro de aeronaves civis, atacar a base naval de Guantánamo, simular ataques terroristas em solo americano e depois culpar o governo cubano. Parece um absurdo, mas isso quase aconteceu. Vendo que Cuba já se tornaria um problema em potencial, a alta cúpula militar norte-americana decidiu que deveria intervir de forma mais agressiva. E sabendo que não teria o apoio da população, nem mesmo a autorização do presidente, então eles precisariam criar uma justificativa para a atuação militar. Aí entra o nosso suposto documento. Um plano coberto por mentiras para atacar alvos americanos e atribuí-los a culpa a Cuba, aumentando a tensão entre os países para justificar uma invasão e provocar uma legítima base para uma intervenção militar no país. O plano começa com falsos rumores, na esperança que o presidente aceitasse o ataque. Em caso que o presidente aceitasse,
O primeiro passo seria a base militar norte-americana na Baía de Guantánamo, chegando a explodir um navio e culpando Cuba por isso. Os jornais começariam a veicular as notícias das vítimas e geraria uma indignação nacional. E ao mesmo tempo criar falsas campanhas terroristas em solo americano. Agora imagina se naquele momento estivesse no poder algum presidente um pouco mais extremista. Cuba poderia ter se tornado um território norte-americano. Ou não, porque a União Soviética poderia ter entrado num conflito defendendo Cuba e um desastre de uma guerra nuclear poderia ter acontecido. Por sorte que esse plano nunca saiu do papel. Bom, deixe nos comentários o que você achou de tudo isso e o que você achou desse vídeo. Deixe aí uma ideia do que pode ser melhorado, do que posso fazer. Lembre-se que esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então vamos com tudo para frente. E se você, assim como eu, está começando agora a criar conteúdos, quer aprender como fazer desde o zero, assim como eu estou fazendo, eu vou deixar o link abaixo dos cursos que eu estou fazendo, dos passos que eu estou seguindo e com certeza vai dar certo.